Olá, aluno e aluna carioca. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayane. Tenho cabelo curto, escuro, olhos escuros também e hoje estou usando uma blusa na cor rosa. Estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio. É um estúdio com ambiente bem colorido, vários objetos de decoração e que até lembra uma sala de aula. E na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre as relações que constituímos ao longo da nossa vida. Isso mesmo, desde que nascemos, nós constituímos relações. Pensa bem, você nasceu bem pequenininho, um bebezinho, com certeza precisou de alguém para cuidar de você. Assim como eu também precisei de alguém para cuidar de mim quando era bem pequenininha. E nisso, nós construímos relações com o nosso cuidador, cuidadora. E aí, ao passar do tempo, conforme vamos crescendo, nós vamos constituindo outras relações com nossos familiares, amigos, com as pessoas da nossa escola, da nossa vizinhança. Vocês já pararam para pensar em quantas pessoas você se relaciona no seu dia a dia? Com a sua família, com a sua professora ou professor, seus colegas da escola? Ufa, é muita gente mesmo, não é? Bem, mas hoje eu trouxe uma relação super gostosa. Uma relação que alguns têm, outros não tiveram essa oportunidade, mas não tem problema. E o nome da nossa aula é O Saber das Avós. Mas eu não estou falando daquela avó que é a mãe da sua mãe ou do seu pai, não. É toda aquela pessoa que tem muito conhecimento, que gosta da gente, que nos dá boas ideias, que nos escuta, que nos ama, nos dá conselhos. Eu trouxe também um livro, uma história para conhecermos. E essa história conta sobre uma relação e eu quero descobrir junto com vocês. Bem, ao longo da nossa vida, como eu disse, nós construímos relações. E nessas relações, nós conversamos, nós trocamos ideias, informações. Existem diversas situações, não é mesmo? E nesse livro de hoje, que se chama Catando o Piolho, Contando Histórias, escrito por Daniel Munduruku, nós vamos conhecer aqui uma relação bem legal. Estão preparados? Eu vou começar. O Saber das Avós. As mulheres velhas chamamos avós. Todas são nossas avós e temos muito respeito por elas. São pessoas especiais, experientes, bondosas, sabem acolher como ninguém e nada passa despercebido a elas. Funcionam como antenas da comunidade, pois sabem ouvir e dar conselhos a todas as pessoas. Elas têm um carinho especial pelas crianças, gostam de ensinar, contar histórias enquanto tecem os cestos ou confeccionam artefatos de barro. Lembro de um dia em que cheguei junto de minha avó, enquanto ela confeccionava um cesto novo. Seus dedos ágeis teciam as talas de bambu com tanta velocidade que era difícil acompanhá-la. Quando notou minha presença, convidou-me para sentar. Como vai o meu neto hoje? Estou bem, minha avó. Não diga que está bem quando você não está. O que aconteceu? Briguei com meu melhor amigo. Não foi por querer, mas ele me chateou muito. E o que aconteceu para você ficar tão magoado? Ele disse que eu não era corajoso como ele. Ao ouvir minhas palavras, minha avó levantou-se da esteira onde estava e veio ao meu encontro. Sentou-se num banquinho de toco de árvore e pediu-me para sentar no seu colo, pois queria ver se eu tinha piolhos. Obedeci. O nome dessa história é O Saber das Avós, mas o nome do livro é Catando o Piolho, Contando Histórias. Eu vou tentar falar aqui rapidamente o que acontece no final dessa história. Ele começa a contar para sua avó sobre a briga com seu amigo. E sua avó dá um conselho muito especial. Ela diz que nem sempre precisamos levar tudo tão a sério, que quando amamos aquela pessoa e mesmo assim nos desentendemos, nós podemos fazer as pazes, que é mais importante estar bem com quem amamos do que ter razão.
E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, catando piolhos? Mas vocês sabiam que Daniel usa esse termo catando piolhos para falar sobre a relação que os mais velhos, que as pessoas que cuidam das crianças, estabelecem. Eles pedem para a criança sentar, dizem que vão catar piolhos, mas na verdade é um momento especial de troca, de conversa, de dar conselhos. E nesse caso, a avó de Daniel estava fazendo exatamente isso. Quando ela o chamou para catar piolhos, de repente nem era para ver mesmo se ele tinha bichinhos na cabeça. Ela queria conversar com ele, dar conselhos e olha que resolveu, pois ele logo mais tarde foi falar com o seu amigo e fizeram as pazes. Ele falou que estava chateada, chateado, o amigo pediu desculpas e ficou tudo bem. Eles voltaram a brincar de forma tão divertida e que eles já estavam acostumados. O Daniel, ele é um escritor desse livro e de muitas outras obras. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem dele, vejam. Esse da imagem é o Daniel Munduruku. Ele é paraense de nascimento e munduruku de tradição. Ele já escreveu mais de 27 livros, muitos deles premiados pelo Brasil afora. Se destaca principalmente por suas produções infanto-juvenis, como o livro que conhecemos. É vencedor do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais tradicional da literatura do Brasil. Neste livro, Daniel relata sobre o que acontecia na sua infância junto de seu povo munduruku. E ele fala que eles têm uma tradição de passar as lições, as aprendizagens de forma oral, ou seja, através da fala, da conversa. E nesse livro tem diversas histórias que nós conseguimos entender como essa tradição é importante, que eles, assim, passam as aprendizagens, as lições, através de histórias que aconteceram realmente, de lendas. E nisso, as crianças começam a aprender e têm relações com os mais velhos dessa forma e aprendendo sobre as coisas da vida. Bem, aí eu fiquei pensando na nossa vida. A sua família tem alguma tradição? Tem famílias que têm tradição. Por exemplo, tem família que adora se reunir para comer uma gostosa feijoada aos finais de semana. Outros preferem um churrasco, uma macarronada. Tem família que a pessoa mais velha, que podemos chamar de avó ou matriarca, adora contar as histórias de sua juventude, da sua família. Tudo isso são tradições. Tradições são bens culturais, são histórias, costumes que nós passamos dos mais velhos para os mais novos, pois consideramos algo muito valioso e importante. E dessa forma, a tradição vai passando dos mais velhos para os mais novos. Hoje, quem escuta pode ser quem conta amanhã aos mais novos. Daniel, no final desse livro, fala que até hoje tem piolhos na cabeça. Mas quando ele fala de piolho, não são aqueles bichinhos que às vezes querem morar na nossa cabeça, não. Ele fala que hoje em dia, esses piolhos ele chama de inquietações, dúvidas e que de vez em quando ele vai até a casa da sua mãe ou do seu pai para eles catarem esses piolhos. Ou seja, dar dicas, ensinamentos ou até mesmo ouvir alguma coisa que está incomodando ele. Bem, e pensando por esse lado, até hoje eu também tenho muitos piolhos, né? Porque nós sempre temos várias inquietações, dúvidas e, às vezes, ouvir os mais velhos é muito importante, pois, às vezes, eles têm dicas bem legais para nos dar. E pensando nisso, o Cauã e a Dandara resolveram falar sobre a sua avó. O nome dela é Olga e ela é uma costureira muito boa. Ela adora reunir a sua família aos finais de semana para contar histórias, contar sobre a sua família. E nisso, ela vai conversando, passando alguns ensinamentos para os seus filhos e netos. Dona Olga costura muito bem e ela ajuda na confecção das fantasias da sua escola de samba do coração. Ela está começando a usar celular, ela adora usar as redes sociais. E a Dandara resolveu brincar com a sua avó.
Ela sempre pede ajuda para poder mexer no celular e a Dandara sempre está disposta e ajuda sua avó Olga. Mas ela resolveu brincar e mandou uma mensagem com alguns enigmas. Será que a gente consegue ajudar a Dona Olga a descobrir o que Dandara está querendo falar? Essa foi a mensagem que Dandara mandou para sua avó Olga. Bom dia, vovó. Passando para te convidar para ir ao... A Dandara, ao invés de escrever a palavra, colocou um emoji. E depois a gente vai ajudar a Dona Olga a descobrir o que ela está tentando dizer com esse enigma. Comigo e Cauã hoje à noite. Depois do filme, você pode escolher o que vamos lanchar. Prefere um emoji ou vamos passar na sua casa às 18 horas. Beijos. E aí, você já conseguiu adivinhar quais são as palavras que estão faltando? Quais são as palavras que podemos colocar no lugar desses emojis? Bom, vamos juntos e eu tenho certeza que você aí de casa já sabe quais são essas palavras. E então, vamos escrevê-las na mensagem e ajudar Dona Olga a desvendar esse mistério. Afinal, ela precisa passear e ir ao cinema com os seus netinhos. E ela precisa saber o que está escrito realmente nessa mensagem. Vamos lá! O que será que Dandara está querendo dizer ao colocar esse emoji de claquete? Já sei! Acho que ela está convidando a Dona Olga para ir ao cinema. Vamos ver se acertamos? Isso mesmo! A mensagem agora ficou assim. Passando para te convidar para ir ao cinema comigo e Cauã hoje à noite. E agora, quais palavras nós devemos colocar no lugar desses outros dois emojis? Bom, sabemos que ela está falando sobre lanchar. Então, no lugar desses emojis, nós vamos colocar o nome do alimento que está aparecendo, vejam. Você pode escolher o que vamos lanchar. Prefere pizza ou qual o nome desse outro lanche? Isso mesmo, hambúrguer. E agora sim conseguimos desvendar essa mensagem que Dandara mandou para sua avó. Agora sim conseguimos ajudar Dona Olga e ela conseguiu descobrir o que está escrito na mensagem que Dandara enviou. Na nossa aula de hoje, nós conversamos sobre as relações que constituímos ao longo da nossa vida. Lemos uma história que se chama O Saber das Avós e vimos lá no início que o Daniel fala que as mulheres mais velhas, com mais experiências, são chamadas de avós. Pensa aí na sua casa, se você tem alguém super especial que te dá boas dicas, colo quando você está precisando de carinho, e você pode considerá-la como se fosse uma avó que Daniel conta na história. Bem, mas antes de ir embora, eu quero deixar um desafio que vai te ajudar a pensar também um pouquinho sobre isso. Vejam! O Saber das Avós. Escreva uma lista com os nomes das pessoas que são muito importantes em sua vida. Podem ser pessoas da sua família, escola, vizinhança. Pense sobre como é essa relação entre vocês e não esqueça de mostrar a essas pessoas o quanto elas são especiais para você. A nossa aula vai ficando por aqui, mas aguardo a companhia de vocês em outros momentos. Um beijo e tchau, tchau!